Educação à distância, mudando realidades. Olá, meu querido, seja muito bem-vindo, meu querido, minha querida, à nossa unidade 1. Vamos começar o nosso conteúdo, né? Professor Alberto Viana, e hoje eu estou vestido aqui, olha só que maravilha, sapatênis preto, calça jeans escura, um terno aqui na cor cinza, claro, e a camisa social um pouco mais escura. Eu tenho 1,75 m, cabelinho curto, barba, bigode, aquele cavanhaque, na verdade. Tenho ali olhos pretos, 1,75 m de altura. Rapaz, eu acho que eu estou diminuindo de tamanho, viu? Eu acho, a gente vai ficando mais velho e vai diminuindo, né? Ao longo do tempo ali, mas eu acho que ainda estou numa altura muito boa, tá bom? Sou moreno, né? Sou para algumas pessoas alto, para outras baixo. E eu sou o professor Alberto Viana, que estarei com você nessa unidade 1 que estamos começando, hein? Presta bem atenção que tem muito conteúdo bom pela frente. Então, é claro, vamos aí para o nosso conteúdo para que você comece a entender, comece a compreender, né? E todo esse conceito, todo esse contexto histórico aí dessas teorias, para que você tenha ali uma base, ou para então começou naquele período, começou naquela época, né? Então naquela época já tinha alguém que pensava de forma organizada para poder trazer aí, para poder avançar naquilo que nós chamamos das principais teorias hoje em dia, tá bom? Então você, gestor público, que começa a imaginar aí, começa a pensar, nossa, professor, eu acho que a gente começa aqui a trabalhar essa teoria de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais dinâmica, que vai me fazer entender esse conteúdo, tá bom? Vamos colocar aqui na tela, então, a minha apresentação. Eu já passei para você na aula anterior, tá bom? E, é claro, nós vamos trabalhar aqui agora a teoria científica, tá bom? A teoria da burocracia e também a teoria clássica. Isso nós vamos ver, tá bom? Nesta aula aqui hoje, nesta unidade, e é claro, principalmente lá, o conceito, né, histórico de todas essas três teorias. Sempre no início das aulas, elas estarão assim marcadinhas para a gente saber, para a gente se direcionar quais serão as teorias a serem trabalhadas, tá bom? Então começa aí, se acomoda, você está aí na sua casa, no seu trabalho, se estiver no trabalho não é você estar assistindo essa aula, que é aquilo que te tira ali um pouco da atenção, mas estude um local onde você tenha condições de dar atenção. É como eu falei para você, não adianta você estudar só achando que todo o conteúdo eu vou passar aqui nessa aula. É uma aula mais rápida, é uma aula mais de tira dúvidas para que te faça ali pensar, refletir sobre a teoria que você já leu, que você já estudou, tá ok? Então vamos aqui para os objetivos, né, desta unidade, que é a unidade 1. O objetivo é que ao final você consiga reconhecer o contexto histórico das organizações, identificar as principais teorias da administração, que são as três que nós vamos falar hoje, entender a teoria científica, a teoria clássica e também a teoria da burocracia. Ainda, vamos falar sobre o breve histórico aqui, das organizações. Vamos começar o conteúdo, professor. Então, assim, antes de eu começar a ler, deixa eu te explicar uma coisa. Como é que você entende como eram as organizações antigamente? Você que é gestor público, você que é gestor comercial, você que é da área pública ou privada, como é que você entende as organizações antigamente? Por quê, professor? Por que o senhor está me perguntando isso? Será que já essas organizações elas já eram trabalhadas de uma forma organizada? Por isso tinha o nome de organização? Claro que não. Mas existia um certo conceito de organização, porque senão a vida deles seria um caos o tempo inteiro. Como é que você acha que os impérios, que as civilizações antigas lá, como é que eles lideravam lá as suas equipes? De qualquer jeito, pode comer o que você quiser, tem mantimento aí. E aí, será que não vai acabar? Será que não existem períodos que tem mais mantimentos e períodos que tem menos mantimentos? Então, tudo isso era pensado. Coloca aqui porque eu quero te mostrar uma coisa. As civilizações antigas, do Ocidente e também do Oriente, elas já executavam práticas gerenciais. Como assim, professor? Mas elas eram muito antigas. É exatamente isso que eu estou te falando, filhão. Filhona, preste bem atenção. Como é que eles organizariam toda a sua vida, tá?
o meio de mantimentos, como é que eles organizariam a sua cidade, o seu império, as suas coisas. É a mesma coisa na sua casa. Vou trazer um exemplo prático aqui. Você faz ali a compra do mês e às vezes você precisa fazer, não dá para comprar tudo mês, por exemplo, frutas e verduras. Então você compra ali a do mês e para uma semana, carnes, frutas e verduras, mas na outra semana você vai ter que fazer de novo. Ou você faz uma compra quinzenal, você vai ao mercado, ou você tem que ir ao mercado todos os dias. Claro que não. É a mesma coisa nas civilizações antigas. Eles se organizavam de uma forma, é claro, existiam os líderes, tá? Eles se organizavam de uma forma para poder viver em harmonia. Ah, mas existiam lá os súditos, né, os subordinados, o rei. Claro, sempre existiu. A diferença é que a organização política de hoje é diferente da anterior, tá? Que existia um rei, que existia um imperador que dava ordens, mas tudo era de algo muito organizado para que aquele império, para que aquela organização, para aquele reinado fosse algo que durasse por muitos anos. É a mesma coisa na nossa casa, é a mesma coisa nas organizações públicas, é a mesma coisa nas organizações privadas. Acredite, é assim que funciona. Volta aqui para a tela. Antiguidade, ó, lá na antiguidade. Olha lá, ó, os sumérios, né, ó, os egípcios, né, os babilônios, né, hebreus, chineses, os gregos, indianos e romanos, eles já existiam aí e também já trabalhavam aí com práticas gerenciais, tá? Os objetivos lá, ó, eram voltados para o bem comum e, é claro, para a sua própria sobrevivência. É aquilo que eu acabei de te mostrar. Como é que eles vão se organizar? Ah, não, cada um pode comer o que quiser, a hora que quiser, mas vai chegar um momento que vai acabar, né? E se você não tiver uma organização dos teus recursos para aquele período, você pode ficar sem lá na frente, tá? Tudo era organizado de uma forma muito bem definida lá pelos imperadores, pelos reis, enfim, por aqueles líderes da época, tá? Para que aquilo durasse algum tempo e o reinado não caísse lá em desarmonia ou desorganização, tá bom? Aqui ainda, a pirâmide de Quéops, né? Você conhece a pirâmide de Quéops? Para você que não sabe, a pirâmide de Quéops, ela é a maior pirâmide das três existentes lá. As outras duas chamam-se Khafre e Mycerinos, tá bom? Mas essa aí em específico aqui, ó, a Quéops, que é a maior, ela foi levantada com 2,3, preste bem atenção nesse número, 2,3 milhões de blocos de pedra. Cada bloquinho desse, cada bloquinho de pedra, tá, pesava nada menos que 2,5 toneladas ou até 60 toneladas cada, tá? Não era todos, não, era cada um bloquinho, podia pesar de 2,5 a 60 toneladas cada, tá? E essa pirâmide em específico, que foi a maior, ela demorou aí por volta de 20 anos para ficar pronta. E aí eu te pergunto, meu Deus, professor, 20 anos para ficar pronto, parece até as obras atuais, né? Olha só a coincidência, né? Parece que naquela época nós já tínhamos ali a administração pública trabalhando, né? Não era tudo privado, igual é hoje, não tem administração. Parece até obra atual, né? Meu Deus do céu, olha a coincidência que eu estou trazendo para você. Mas não, para você imagina, naquele período demorava muito, tá? Ainda mais uma grande obra dessa daqui. Você já foi lá no Egito? Já foi lá na cidade do Cairo visitar essas pirâmides aqui? Eu não fui não, mas ainda vou. Uma das 7 maravilhas do mundo. Mas olha o tempo que ela durou para ficar pronta naquela época, tá? Ó, há muitos anos atrás. Um bloquinho de pedra, 2,5 toneladas mais leve, tá? Mas poderia pesar até 60 toneladas. E aí você imagina, meu Deus, como é que eles faziam isso? Era organizado? Claro que era, senão não estaria pronto. Ah, mas demorou 20 anos, professor. As obras de hoje duram 20 anos, nós já estamos com a administração aí totalmente avançada, tá bom? Então você começa a pensar o seguinte, naquela época era bem mais difícil, não tinha tantos recursos, igual nós temos hoje, tá? Vários outros fatores eram fundamentais para que isso ficasse pronto. E aí você começa a imaginar o seguinte, mas como é que eles fizeram isso na areia? Existem várias teorias, se você pesquisar aí na internet, vai achar até que os ETs é que construíram essas pirâmides. E vários outros filmes de ficção que passam aí na nossa TV, que mostram ali várias teorias aí das pirâmides do Egito, tá bom? Vamos para a próxima aqui, ó. Próxima grande obra mundial aí, outra maravilha do mundo, né? A Muralha da China, meu filho. Olha só aqui, ó.
ela foi construída lá no ano 215 antes, tá, de Cristo. Olha a época, tá? Como é que você imagina que ela foi construída? Aquela muralha daquele tamanho, tá bom? Olha aqui, ó. E aí tem até imagem aqui, ó, trazendo aí uma visitação, milhares de turistas passando pela muralha aí, que servia aí para proteger a China aí dos invasores e tudo mais. E nós também tivemos aí como exemplos de organização o Exército e também a Igreja Católica, que por muitos anos, né, o Exército ainda perdura, a própria Igreja Católica, né, por meio do Vaticano, do Papa e tantos outros, ainda existem aí de uma forma muito organizada, mas que são organizações que foram criadas há muito tempo atrás. E aí você imagina, então, professor, essa administração é velha, né? É, mas ela só veio se tornar em ciência lá na segunda metade do século passado, do século XX, que é esse nosso século que estamos é o 21, mas ela só veio realmente se tornar uma ciência, né, no século passado. Olha só quanto tempo, mas já existiam sinais de administração, de organização naquele período, tá bom? Olha aqui, ó, por falar em organizações, uma organização consiste aí em um arranjo sistemático de 2 ou mais pessoas. Professor, pode ter mais? Pode. Pode ter menos que 2? Não, aí não é organização, tá bom? 2 ou mais pessoas que cumprem papéis formais e compartilham de objetivos comuns. Você vai sempre ver isso aqui na disciplina de administração. Tá bom? Ela é formada por 2 ou mais com objetivo comum, atuam aí, ó, com diversas pessoas e principalmente recursos, tá bom? E elas atendem uma necessidade de algo ou de alguém. Se é da iniciativa privada, ela vai atender uma necessidade. Ah, eu preciso de um produto, é esse mouse aqui, eu preciso desta caneta, deste teclado, desse púlpito, desta tela. Ah, então a iniciativa privada, ela vai me atender, a indústria ela vai produzir isso. Ah, não, mas eu preciso de serviços de educação. Opa, está aqui a administração pública por meio do Instituto Federal, levando essa educação até você por meio da educação à distância, né? Mudando realidades, tá? Eu preciso de um serviço de saúde, tá lá os pronto-socorros, as UPAs e tantos hospitais aí como um todo. A iniciativa privada tem, a iniciativa pública também tem. Está aqui, ó, é atender uma necessidade de algo ou de alguém. A administração ela serve para isso, é o objetivo comum, tá bom? Ainda, lá na Revolução Industrial, professor, você está indo cada vez mais longe, né? Já estive mais longe, estou mais perto já, ó. A administração, ó, que conhecemos hoje surgiu a partir desta Revolução Industrial, já na segunda metade do século XVIII, tá? Não confunda, tá? É segunda metade do século XVIII, tá? Os industriais, eles necessitavam de processos mais padronizados, tá? E que geraria mais eficácia e lucro. E aí você começa a pensar o seguinte, nossa, mas os industriais, naquele período da Revolução Industrial, lá que surgiu, o primeiro tópico que a gente pode falar de Revolução Industrial é exatamente da criação da máquina a vapor, né, que trouxe ali uma mudança em todo esse processo de criação de algum produto da indústria como um todo. E naquele período, os industriais eles já necessitavam de algo um pouco mais organizado, um pouco mais rápido, porque a população crescia de forma avassaladora e a indústria precisava atender a demanda dessa organização. Já estou entrando até nessa área de economia, não é o meu caso, tá bom? Mas olha só como é que isso vem surgindo. Você que está começando a estudar, começa a analisar a interligação das organizações, da administração como um todo, em todas as áreas. Como eu falei para você lá na apresentação, isso aqui é um leque e ela abre para vários lados para você começar a analisar de uma forma muito mais sistemática, muito mais analítica, tá bom? Olha aqui, ó. A primeira teoria, e eu digo que essa aqui é a teoria que foi fundamental como base aí para o que nós vivemos hoje, tá? Teoria científica de Frederick Winslow Taylor, tá bom? Ele ficou conhecido como pai da administração científica, ele é o teórico que criou essa teoria, tá? Ele percebeu os problemas oriundos da Revolução Industrial, porque os industriais queriam padronização, falei para você no slide passado, tá? E identificou uma forma de eliminar esses desperdícios. É claro, ele buscou uma forma aí, ó, de aumentar os níveis de produtividade por meio de técnicas de engenharia industrial. Esse cara, o Taylor, né, ele criou ali, ó, ele tinha uma preocupação voltada para o aumento da eficiência por meio
da racionalização do trabalho. Deixa eu te explicar isso aqui. Ó. Professor, naquela época, lá no início do século XX, tá? Quando Taylor criou essa teoria, qual era o objetivo maior dele? Aumentar a eficiência por meio da racionalização do trabalho. Ele entendia que o trabalhador necessitava trabalhar X horas por dia e neste período ele criou uma teoria chamada de tempos e movimentos, eu vou falar dela daqui a pouco aqui, tempos e movimentos, que ele faria o seguinte, cada trabalhador consegue, vou dar um exemplo aqui do Chaplin, daquele filme Tempos Modernos, cada trabalhador consegue nessa linha de produção, nessa esteira de trabalho aqui, apertar tantos parafusos por segundo, por minuto, tanto faz. Então, se ele consegue apertar tantos parafusos por segundo, por minuto, em 1 hora ele consegue apertar X, em 4 horas Y, e assim sucessivamente. Ele criou a teoria de tempos e movimentos. Tá? Ele racionalizou o trabalho, mas esqueceu, é claro, da pessoa humana. A pessoa humana ela tem problemas, ela tem cansaço e tudo mais. E para isso ele também lançou o estudo da fadiga humana, ele pensou em todo esse período. Mas eles consideravam, naquela época, os industriais, eles não consideravam o trabalhador como pessoa humana, mas simplesmente um operário que estava lá para trabalhar. Tá? Se a esteira, se a linha de produção está funcionando, ele tem que funcionar junto com a esteira. E não é bem assim, que nós sabemos que não é bem assim que funciona, não é verdade? Volta para a tela aqui. Ó. A ênfase maior, ela era voltada para a divisão do trabalho, tá bom? Do operário como base da organização. Ele pensava na organização, vou colocar aqui a organização, vou fazer um desenho de um triângulo aqui, ó, e você imagina essa aqui seja a organização, onde aqui está a direção geral, a presidência da organização, aqui estão os processos internos da organização e aqui está a base da organização. Essa base aqui é onde estão os operários, né? Ó. Aqui, ó, a ênfase dele era voltada para a divisão do trabalho do operário como base da organização. Ele tinha o pensamento que o operário era quem trazia resultados, ou seja, numa linguagem chamada de operação de baixo para cima, tá bom? A abordagem científica ela estava focada na visão do operário para o supervisor e o gerente, ou seja, de baixo para cima, e também do operário e seus cargos, ou seja, das partes, né, para o todo da organização. Para ele, o operário era a pessoa principal. Ele não pensava nos processos lá em cima, como é que era a parte estratégica, que a gente ouve muito falar isso na administração pública e privada, tá? Ele não pensava nos processos, ou seja, em aumentar ali, na verdade, não só a eficiência, como também a eficácia, né? O resultado como um todo, tá? Ele simplesmente pensava que o operário era a base da organização e era por meio dele que se estruturaria toda essa organização. Lê do engano, mas trouxe muito conhecimento a partir do momento que outros teóricos foram imaginando e foram complementando a sua teoria, como a gente vai ver mais à frente, tá bom? Ainda, o método de trabalho, né, era o objetivo principal, ou seja, predominante nessa teoria, os movimentos necessários à execução de uma tarefa, né, além do tempo padrão determinado para sua execução, né? Olha a teoria aí de tempos e movimentos. E é lógico, permitia a especialização do operário, o reagrupamento de movimentos, operações, tarefas e cargos, constituindo a organização racional do trabalho. Ou seja, a ênfase era nas tarefas. Tarefas de quem? Do operário, tá? E é claro, ele criou a sua teoria de tempos e movimentos e nesse mesmo período surgiu ali o Fordismo, né? Com Henry Ford criando ali no meio dos seus processos a linha de produção. Muito conteúdo, muita coisa, vai com calma, acorda aí, porque eu sei que você já estava dando uma cochilada, eu vi você dando uma pestanejada aí, você pensa que eu não vejo, né? Hoje com a inteligência artificial, rapaz, a gente vê aqui, ó, a gente tem uma tela aqui atrás, mentira, tô brincando, não tô vendo não, mas eu sei que você dá uma pescada aí. Vai com calma, pega lá um cafezinho. Professor, mas eu estou assistindo essa aula meia-noite, então não pega café não, meu filho. Acorda, vai jogar uma água no rosto e volta para assistir. Eu sei que você tem uma vida corrida, todos nós temos, mas presta bem atenção nesse conteúdo, porque isso aqui é a base para todas as outras unidades, tá bom? Vamos para o próximo slide? Olha aqui, ó, as principais características da teoria científica. A divisão do trabalho, né, e a especialização, a padronização da melhor maneira, o estudo de tempos e movimentos, tá? Os incentivos materiais, né, ou seja, o pagamento por produtividade e, é claro, o homo econômicos, né, ele só trabalhava por quê? Para receber.
tá? Era pelo dinheiro. Essa é a administração científica do Taylor. E um dos problemas dessa teoria, ele não considerava as forças externas, tá? Gerava ali, ó, a alienação do trabalhador, pois ficava preso àquela organização, àquele serviço como um todo, e ela também era baseada em pressupostos materialistas. Professor, como assim? Era muito travado, tá? Era a primeira teoria da administração que estava surgindo naquele período. Então, assim, existiam muita coisa boa, né? A questão da racionalização do trabalho foi necessária, mas todos os outros problemas oriundos dela gerou aí, fez com que outros teóricos passassem a pensar de uma forma um pouco diferente, né? Que o Taylor criou a sua teoria, tá bom? Vamos falar então da teoria clássica. Eita, essa aqui é a que eu gosto, tá? Não tenho nada contra o Taylor, mas eu gosto muito aqui do Henri Fayol, né, ó, que foi o criador dela. Francês, né? Não é nem americano, Taylor era. Foi o fundador da teoria clássica da administração, tá? Ele foi o precursor, olha aqui, ó, gente, adoro isso aqui, ó, do ato de administrar, e também criou o conceito do quê? Do processo administrativo, ou seja, das funções administrativas ou funções do administrador. Quais sejam? Prever, que é a mesma coisa que planejar, organizar, comandar, coordenar e também controlar, meu querido. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Era isso aqui, ó. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Ou também era conhecido aqui, ó, como POC 3. O prever também, diga-se aí, leia-se como planejar, tá bom? Essa teoria clássica foi criada ali naquele período por Fayol, que criou já pensando nas estruturas, aliás, não somente na base do operário, mas na organização como um todo. Vamos ver aqui, ó. Olha só. A abordagem no todo da organização. A função administrativa ela não concentrava somente, tá? Não se concentrava, deixa eu grifar bem aqui, ó, não se concentrava somente na alta cúpula, mas sim o quê, ó? Em toda a organização. Lembra da pirâmide que eu fiz lá, ó? Enquanto o Taylor só pensava na base, vou colocar aqui um T de Taylor, Fayol pensou em toda a organização. Esse aqui é um F de Fayol. Pensou em toda a organização, tá bom? Era baseado, é claro, na estrutura e nas pessoas e as funções divididas nos níveis hierárquicos, tendo cada um em seu grau de responsabilidade. Aqui foi onde surgiu o famoso, né? Você sabe o que é isso aqui? O famoso organograma. Olha aqui para mim, filho. Qualquer organização, seja ela pública ou privada, tem um organograma. Para que serve o organograma, professor? É uma imagem gráfica, onde você vê lá onde estão divididas as funções e os cargos de cada uma das pessoas que compõem a sua organização. Se você é da administração pública, você vai ter lá um diretor-geral, vamos colocar aqui do governo, o governador, e abaixo dele os secretários, abaixo dos secretários seus assessores ou diretores, e assim sucessivamente, sempre numa abordagem voltada de cima para baixo. Essa é a administração da teoria de Fayol, tá bom? Olha aqui, ó, a predominância, então, as funções administrativas, que nós já falamos há pouco, tá? E existiam também funções técnicas, comerciais, financeiras, de segurança, contábeis, tá bom? E a ênfase maior era no quê? Na estrutura, né? Ó, por meio das funções administrativas, onde os níveis mais elevados ficavam cada vez mais no topo, tá? Os níveis hierárquicos, cada vez mais alto eram os chefes, né? E os níveis hierárquicos mais baixos na base, né? Na organização, lá nos operários como um todo, tá bom? E a ênfase na estrutura estava voltada para funções administrativas e também outras funções não administrativas que nós podemos ver e tem lá no seu material, tá bom? Não deixe de ler esse material, por favor. Dá uma lida lá no material complementar e segue também as indicações das referências bibliográficas que nós colocamos lá. Tem na nossa biblioteca virtual do SUAP, tá bom? Olha aqui, ó, principais características. Funções da administração, tá? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Os 14 princípios da administração, está aí no seu material. O foco
nos processos internos e também a visão aí do Homo econômicos, também da mesma forma de Taylor, e também principalmente aqui o foco na estrutura. Lembra lá da pirâmide, né? Ó, isso aqui é uma organização, ele pensava na estrutura como um todo, tá bom? Quais alguns problemas dessa teoria clássica lá de Fayol? A abordagem incompleta. Mas, professor, ele não pensava na organização toda? Sim, mas a abordagem dele era só na estrutura como um todo, de cima para baixo. Tá? Ele não pensava em tudo. Ó. Abordagem muito simplificada de organização formal. Ele pensava que só o cabeça que pensava, bastava organizar a sua empresa, a administração pública ou privada, que tudo ia acontecer de uma forma muito clara. Não era bem assim, tá bom? Aqui, ó, a ausência de trabalhos experimentais, não existia a ciência lá de verificar, de fazer o teste, né? E também extremo racionalismo e também a abordagem desse sistema fechado. Como assim sistema fechado, professor? Nós vamos ver acho que é a unidade 3 ou 4, quando formos falar de teoria geral dos sistemas, existem lá sistemas abertos e fechados. Você vai entender de uma forma muito mais prática e vai lembrar de Fayol quando eu tocar nesse assunto, tá bom? A teoria da burocracia. Eita, gente, eu adoro essa aqui também. Ah, professor, o senhor gosta de burocracia? É claro que não, meu filho. Mas ela é necessária à nossa vida, tá? Ela é necessária. Para você abrir a conta num banco, basta chegar lá, eu quero abrir uma conta aqui? Basta isso, mas ele vai te pedir alguns documentos, vai querer saber onde você trabalha, vai querer saber quanto você ganha. E como é que você comprova tudo isso? Burocracia, papel. Hoje já nem tem mais tanto papel, é digital, né? É digital, mas você precisa comprovar, tá bom? Ah, professor, me formei em gestão comercial, me formei em gestão pública. O que vai comprovar que tu formou? A burocracia. Qual é a burocracia desse caso? O teu diploma, que é emitido por uma instituição, no nosso caso aqui, o Instituto Federal de Rondônia, uma instituição totalmente credenciada e autorizada pelo Ministério da Educação. Olha a burocracia aí, ó, para poder te fornecer o conteúdo, as aulas necessárias e, é claro, o teu diploma. Para que serve esse diploma? Você almeja um aumento salarial, você almeja conseguir um emprego, você almeja passar num concurso, ser contratado, abrir sua empresa? Precisa comprovar. Isso é burocracia, basicamente. Nós não vivemos sem ela, tá bom? Mas existem algumas coisas que ao longo do tempo viraram as famosas disfunções da burocracia e é isso que nos incomoda tanto. Para que tanto papel? Para que passar por tanta gente até chegar a autorizar? É isso que nos incomoda. Vamos entender aqui como é que Max Weber criou, né, essa teoria, ó. Maximilian Karl Emil Weber, né, ó, ou mais conhecido como Max Weber. Grava só esse nome aí que é mais fácil, tá bom? Alemão, né? Foi sociólogo, né? Ó, advogado e historiador. Olha o conhecimento que esse cara tinha. Ele entendia que o modelo de abordagem ideal para as organizações e a sua forma de gestão era a burocrática. É mesmo, esse cara já pensava nisso, né? Nessa época aí, professor. Sim. Ele era conhecido aí, ó, como modelo racional de administração. Uma vez escrito, cumpra-se que os resultados virão. Nossa, professor, meu filho, me diga uma coisa. Tá acordado aí, né? Acorda aí, filhão. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Se não existissem leis e regras a serem cumpridas, será que você estaria estudando aqui? Será que não teriam pessoas matando, assaltando, fazendo qualquer coisa por aí? Com certeza. A gente já sabe que com as regras existe tudo isso. Imagine sem elas, tá? E Max Weber começou a pensar da seguinte forma: se eu criar uma lei, se eu criar uma regra, se eu criar uma norma, um regulamento e todo mundo seguir à risca o que está escrito, não haverá problema. É a famosa racionalização do trabalho. E isso foi levado para as organizações, tá? E hoje nós vemos isso na organização pública e principalmente na privada. Ah, mas o público que é o pior. É porque ele tem que seguir a lei, tá? Tem que seguir a lei. E às vezes nem tudo está escrito. Nós somos pessoas que fazemos leis. Nós não conseguimos prever todos os problemas, tá? Ou situações que possam acontecer. Mas ao longo do tempo isso vai melhorando, tá? Hoje as leis estão até mais flexíveis, você sabe disso. Olha aqui, ó. A ideia principal era que ela se tornasse, tá, importante para as organizações, uma vez que, se as atividades estivessem organizadas de maneira formal e racional,
o caos não existiria. Isso aqui é até uma imagem, né, tirada aí da internet, mostrando uma mesa cheia de papel aí, tá? Dizendo, meu Deus, essa papelada toda é para ser resolvida. É a famosa burocracia. Quais são as principais características dessa teoria? Max Weber, ele entendia que a burocracia deveria ter essas seguintes características, ó. Caráter legal das normas, né, as famosas leis, tá? O caráter formal das organizações. As organizações, elas precisavam ser organizadas, por isso que existiam aqui as estruturas, a sua base como um todo. A divisão do trabalho era necessário, né? Isso é algo para você poder organizar a sua empresa, a administração pública ou privada como um todo. Olha isso aqui, ó. A impessoalidade no relacionamento. Professor do céu, impessoalidade no relacionamento. Eu sei que o meu chefe lá, ele facilita mais para o outro colega lá, porque eles são amigos, jogam futebol no final de semana. Ah, não, é a minha chefa lá, está sempre no churrasco lá na casa da amiga dela, por isso que as coisas são mais fáceis. Mas Weber, naquela época, já pensava, o correto é que não existe essa pessoalidade, tá? É aqui, ó, a impessoalidade no relacionamento, tá? Se existem cargos, cumpram-se as funções desse cargo. Ah, mas é meu amigo, não interessa. Se ele estiver fazendo algo errado, ele será punido. Ah, mas é minha amiga, está fazendo algo errado, será punida, tá? Não, eu vou passar a mão na cabeça. Não. Weber já pensava dessa forma. Não pode se fazer vista grossa, tem que se cumprir o determinado. Ainda, a hierarquização da autoridade, as rotinas e procedimentos padronizados, a competência técnica, né? E é claro, o mérito, ó, nesse período aqui já se pensava na meritocracia, tá bom? A especialização da administração, a profissionalização, o princípio da publicidade e também a previsibilidade do funcionamento. Uma vez que está escrito, vai funcionar dessa forma, tá? Ainda, quais eram as vantagens lá dessa teoria? Racionalidade definida, né, ó, para o alcance dos objetivos organizacionais, precisão primordial na definição dos cargos e operações, rapidez e constância para tomar decisões previstas em manuais. Olha aqui, ó. Aí você imagina, nossa, rapidez e constância para tomar decisões previstas em manuais. Aquilo que eu te falei, se tudo está escrito, por que eu preciso ainda analisar de uma forma? Não, se você está fazendo tudo que está escrito, é para acontecer dessa forma, tá? Então, era para ter rapidez e constância, uma vez que está escrito. Weber pensava dessa forma. Hoje acontece assim? Não, nós sabemos que, mas tem outra coisa aí. Mas, infelizmente. Outra coisa aqui, ó. Outra característica, outra vantagem. Uniformidade das rotinas, universidade de interpretação, continuidade da organização por meio da substituição pessoal, né, ó, que é afastado, subordinação dos mais novos aos mais antigos e também confiabilidade conferida aos negócios em função do conhecimento que se tem das regras. Tá? E aí aquilo que eu falei para você no início lá da aula, ó, a teoria da burocracia, ela trouxe algumas disfunções, que é aquilo que faz a gente ficar meio chateado, tá? A autoridade excessiva, né, atribuída a uma só pessoa, só tem aquela pessoa que manda, só ela decide, tá? Existia também um excesso de formalismo, ou seja, muito papel, limita o quê? A liberdade criativa. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que escrever, eu tenho que anotar, eu tenho que usar um formulário, eu tenho que fazer isso. Meu Deus do céu! Apego, ó, demasiado às regras. Essa aqui é uma das principais disfunções. Ah, não, está escrito, eu tenho que cumprir. Não, moça, mas aconteceu isso. Não tem problema, está escrito. Eu tenho que cumprir só o que está escrito, tá? Provocava o quê? Rigidez no comportamento dos funcionários. Outra disfunção, tratamento de todos de maneira padronizada, né? Ó, esquecendo o quê? As particularidades. Olha aqui você, aluno. Nós temos problemas, nós temos situações diferentes. Dá para tratar alguém de forma igual quando ele tem problemas? Não. Às vezes a pessoa tem mais problema que o outro. Às vezes um tem mais recurso, outro tem menos, tá? E a lei, ó, ela não olha para isso. Essa aqui é uma das disfunções que até hoje ainda existe. Apesar de já existir flexibilidade, tá? De tratar os desiguais de forma, né? Desigual, os iguais de forma desigual e assim sucessivamente. Até acho que falei um pouco confuso aqui, mas é tratar de maneira diferente aquele que necessita de tratamento diferente, tá bom? Outra aqui, ó,
disfunção, regras que são ignoradas, né? A fixação da burocracia, uma vez estabelecida, é difícil desfazê-la, tá? E isso acaba causando maior resistência à mudança, tá bom? Ainda, rígida hierarquização, tá? Só decide quem ocupa um posto mais elevado, tá? Tornando lento o processo de tomada de decisão, menor possibilidade de haver posições diferentes, ou seja, inovação, e também personalizado. Tá? Uso excessivo de símbolos. O que são esses símbolos, professor? É o símbolo do meu time? É o símbolo da seleção? Claro que não, filho. Um exemplo aqui, ó, é ter um motorista exclusivo, né? Ou um gabinete com facilidades exclusivas e ostentar tal condição. O que é esse símbolo? É exatamente isso que você está ouvindo. Opa, se aquele cara ali, ó, olha só que ele está vestido de terno, ó, igual o professor, tá? Mas ele tem um carrão preto, de uma placa preta, exclusivo para ele. É isso aqui, é o símbolo. Ele deve ser alguém da alta cúpula, seja da administração pública, seja da administração privada. Ele tem até motorista, olha. Olha lá, ó, ele anda, olha só o carrão, todo chique, né? É exatamente esse símbolo aqui, ó, uma das disfunções que foram criadas por Max Weber lá, ó, na teoria da burocracia. Se você está vendo alguém com tratamento diferente que tem, você imagina que ele está no alto cargo. E esse símbolo foi criado nesse período, tá bom? Aqui outra coisa, outra disfunção. Dificuldade no atendimento e no conflito com o público, gerada principalmente quando o funcionário está preso, ó, lembra lá, ó, da rigidez das normas? Está preso às normas internas a serem seguidas, impedindo um atendimento personalizado. Querido, estamos finalizando aqui essa nossa unidade 1, tá bom? Da teoria das organizações. Nós falamos nessa unidade da administração científica, da teoria da burocracia e da teoria clássica. E eu queria até deixar um pouco claro para você o seguinte: você está vendo ali que a teoria da burocracia, nós falamos por último, mas ela foi criada antes da teoria clássica por Max Weber, mas ela só veio ser difundida a partir ali da década de 30 e tudo mais, quando realmente as organizações já estavam um pouquinho mais avançadas, tá? Te aguardo então na nossa próxima unidade, na unidade 2. Vai lá, toma uma água, faz as atividades que estão propostas aí, tá bom? Analisa bem, estuda bem o conteúdo. Ah, não entendi, vou voltar lá no vídeo do professor para ver o que ele falou sobre isso. Vou lá na biblioteca virtual. E é claro, não deixe de estudar, não deixe de fazer leitura. Quem lê, compreende. Quem assiste, compreende mais ainda, porque você já leu e já tem uma ideia totalmente pré-formada na sua cabeça. Te aguardo na próxima unidade. Educação à distância, mudando realidades.